Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é a parte 2 sobre o evento de gala que teve da ordenação de 2 anciões ali na cidade de Pouso Alegre. Esse vídeo é a parte 2. Se você não viu a parte 1, eu aconselho que você vá aqui nesse card que vai aparecer aqui em cima, né? Antes de você seguir, clica aqui, vai assistir lá. No final dele, você vai ver o link desse vídeo e você entra aqui de volta, ok? Nesse vídeo aqui de cima, você vai ver fotos do evento, fotos do salão, né? Ou seja, cancelaram os cultos da região para ser feito dentro de um salão de festa, um salão de eventos. Foi feito então ali a ordenação de 2 anciões, ok? E aí você vai ver o Marsola acenando, parecendo um papa, né? E assim por diante. Agora, nesse vídeo de parte 2, a gente vai ouvir então os conselhos do Marsola. Depois que ele chegou lá, que ele subiu na tribuna, que ele foi atender então esse serviço de ordenação, a gente vai ver coisas absurdas que o Marsola falou ali, que só você ouvindo, né, para acreditar. Porque se eu falo e não mostrar, você não vai acreditar, CCB, certo? Né? Muitas afirmações esdrúxulas e errôneas. Uma delas é que o culto do online da CCB não foi criado para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Aí a gente vem falar para o CCBano que na CCB não tem evangelho, vocês ficam doidos com a gente. Porque o culto online, ele é exatamente a mesma coisa do que o culto das casas de oração. Então, se o culto online não serve para evangelizar ninguém, os cultos das casas de oração também não. Qual a diferença que tem do culto online para os cultos das casas de oração? Fala aí. Mas se você duvida que ele falou isso, fica aqui e você vai ouvir, certo? Então vou colocar aqui, ó, o áudio do Marsola. Conselhos do ancião Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. Tá? Por que eu tô com essa imagem aqui? Essa imagem é a central de Pouso Alegre, igreja de Pouso Alegre, né? Onde foi feito, aliás, na cidade foi feita a ordenação, mas o culto aqui foi cancelado, porque isso aqui é muito padrão, muito normal, todos os anciões são ordenados aqui, então eles preferiram ir para um salão de festa, um salão de evento, para fazer como se fosse um baile de debutante, ou um baile de gala, ou um baile de formatura, ou sei lá o quê, porque para eles receber o título de ancião é como se tivesse recebido um canudo, ou seja, vai aumentar ali o meu status, né, social dentro da Congregação Cristã no Brasil. Mas agora, seriamente, vamos falar agora aqui sobre os conselhos do Marsola. Vamos ouvir aí, segue aí na tela. De trabalhar com esses homens, com essas orações e trazer tudo em ordem. Então, diante desta multidão que aqui está, eu peço perdão à Irmandade quando nós erramos. Ó, gente, me perdoa as pausas, mas tenham paciência, tá? Depois do final do vídeo, eu vou colocar os áudios correndo, aliás, os áudios inteiros para vocês ouvirem aí. Primeira coisa, ele tá falando aí, perdoa quando nós errar. Isso aqui tem um problema muito grande, né, nessa frase dele, né? Porque perdoa quando nós erramos. Primeiro que vocês dizem que tudo aí é revelado por Deus. Como é que tem erro? Deus não vai revelar nada que seja errado, nada que não seja conforme a verdade da sua palavra. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês nunca pediram perdão pelas bobagem que vocês falaram, ensinaram. Marsola falou que Jesus não tinha entrado no céu e ele foi no culto seguinte para tentar se corrigir, mas ele não conseguiu fazer isso, antes ele corroborou mais ainda, né, a sua fala esdrúxula. Marsola colocou a culpa no povo sobre o preconceito com a televisão, dizendo que era do diabo, né? Isso não é culpa do povo, eles apenas aprendem com vocês. Então foram vocês com tópicos de ensinamento, como eu já mostrei aqui para vocês, né, que tem preconceito contra o povo. Foram tópicos criados por vocês, no mínimo vocês tinham que assumir a culpa, dizendo, gente, olha, a gente errou lá no passado, a gente disse que era Deus que tinha revelado e não era, foi coisa da nossa cabeça, mas a partir de agora tá liberado a televisão. Mas não, você vem falar, o povo, foi vocês que inventaram essas coisas, né? Quer ver, ó? Segue aí, vamos ouvir. Ele tá falando sobre desculpa, pedir desculpa, né? Quando nós erramos, não é por falha nossa, não é vontade nossa. Não é falha,
perdoa quando nós erramos, mas não é falha nossa. Sabia que o homem não quer pedir perdão mesmo, rapaz? Eu vou voltar, vamos ver se é isso mesmo que eu ouvi. Não é falha nossa. Não é por falha nossa, não é vontade nossa. A vontade mais pura é de acertar, mas nem sempre acertamos. Glória a Deus. E quando vocês verem uma falha num servo, num ancião, num diácono, num cooperador, não critiquem. Cuida-te para não cair na mesma lição. Isso aqui é uma baita de uma bobagem que ele está falando. Se o camarada tem erros na vida pessoal dele, se o camarada tem essas coisas, isso aí a gente não deve se intrometer, a gente deve orar mesmo, pedir para Deus dar força para largar, às vezes um ancião que toma uma cachaça, às vezes um ancião que gosta de fumar um cigarro, fazer alguma outra coisa que possa vir escandalizar a igreja, a gente vai ter que orar. Mas a crítica, Marsola, que nós fazemos e que eu faço nesse canal é as heresias que vocês pregam e que vocês dizem e inventam. Vale lembrar que heresia que vocês pregam são heresias que vocês acreditam. Então não tem arrependimento enquanto você não crê que você está errado. Primeiro você tem que entender que você está errado. Agora mesmo você está falando aqui uma heresia. Porque a Bíblia está dizendo que 2 ou até 3 pregue e os outros julguem. A Bíblia também diz, é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Então, existe muita diferença entre um erro da vida pessoal da pessoa, que ela possa cometer ou alguma coisa do tipo, com ensinamentos, aquilo que você mostra ou entrega para a igreja como algo que é vindo da parte de Deus e assim por diante, como vocês costumam dizer. Então, é uma bobagem o que o senhor está ensinando agora. Ouça aí. Aleluia. Cuida-te para não cair no mesmo artigo. Porque quando nós erramos, a Irmandade pode criticar. Mas se nós erramos sem dolo, sem maldade, o erro não cai em cima de nós, cai em cima de quem critica. Saiba, lembra, isso aí é coisa que o Marsola está tirando da própria cabeça dele, tá? Da própria cabeça dele. Vocês, como ministro da palavra de Deus, vocês devem ser julgados sim, toda vez que vocês erram, seja por dolo ou não. Eu posso sem dolo, ou seja, sem intenção, que é o que vocês mais fazem. Vocês não fazem por intenção, mas vocês pregam muita heresia e ensinam muita coisa errada pro povo. E por conta disso, ai, santinho, eu não vou falar nada para ele, né, coitado. Afinal de contas, ele tá falando que a congregação é a graça, mas ele não sabe que é a graça. Então, ele tá errando, ele só tá errando. Isso aqui, a CCB tá ensinando essas heresias que ela ensinou a vida inteira para calar você, CCB. É para fechar sua boca. O que tem de gente que entra no meu canal e vem falar aqui, ai, mas todo mundo erra, ai, mas é um erro, ai, você não pode ficar julgando o erro dos outros. Vem falar essas asneiras aqui no meu canal e já receberam respostas e mais respostas sobre essas coisas, né? Sim, temos que julgar, sim. Não estou julgando a vida pessoal dele. Estou sim julgando o comportamento dele como ancião, sobre aquilo que ele prega e ensina para a igreja. E aí não me importa se foi com dolo ou só com culpa, né? Que errado é errado e ele não pode propagar o erro. Vamos ouvir aqui o restante. Estão ouvindo? Então, agora a outra parte, gente. Eu tirei uns pedaços aqui que nós devemos... ele fica embromando, falando com o povo algumas coisas que não tem sentido e a gente não precisa perder nosso tempo com isso, tá? Então eu corto e vou para a parte que às vezes chega numa parte mais importante, aí eu entro com ela, que é o que ele vai fazer agora aqui, ó. O Marsola tá menosprezando os anciões mais antigos. Ouça aí. Nos dias de hoje, antigamente se orava, alguns dizem, mas antigamente não existia isso. Não existia mesmo, também não orava para ninguém, era 7, 8, 10 só. Aí, ó,
Não existia erro antigamente, e tinha, né? Só os tópicos de ensinamento você vai ver os absurdos que esses homens inventavam. Mas ele está falando de erro de comportamento das pessoas. Antigamente não tinha essas coisas. Também não orava para ninguém. Marsola simplesmente disse que aquele pouquinho que era apresentado antes, para eles não era ninguém. Não, antigamente não orava para ninguém. E você vai ver aqui mais para frente, eu tinha até esquecido de comentar, o menosprezo que o Marsola mostra sobre pessoas simples e pobres, em especial catadores de reciclagem, catador de latinha. Ele fala isso, né? Ele vai falar isso daqui a pouco. Mas fica vendo aí o desprezo do Marsola com os anciões antigos que apresentavam poucas pessoas, né? E por isso uma Marsola reputa isso a ninguém. Eles não apresentavam ninguém. Hoje não, hoje a gente apresenta. O Marsola disse que apresentou 1.500 e pouco, depois mais 1.000 não sei quanto, sendo que no máximo tem 4.000, no máximo, de anciões, né? A pergunta que eu faço é, por que você não explica para o povo, Marsola, por que está apresentando tanta gente assim? Será que é só pessoas que estão doentes, morreram? Ou será que também no meio desse monte de gente tem muitos caindo fora da CCB e deixando, logicamente, a vaga vazia e por isso vocês estão apresentando? São coisas que devem ser levadas em consideração, tá? Vamos ver aqui. Antigamente não existia isso. Não existia mesmo. Também não orava para ninguém. Era 7, 8, 10 só. Hoje é um punhado. O ano passado foi 1.500. Esse ano nós estamos em 1.368. Vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil pegar uma lista e olhar e ver quem é quem? Só pelo Espírito de Deus. E se Deus quer que a gente passe por algum erro, temos que passar e suportar e aguentar a crítica, que é o nosso dever. Muitas vezes não devemos, mas somos criticados. E os que são criticados sem justa causa, a palavra diz, bem-aventurado sois vós, quando vos disserem todo mal contra vós, mentindo. Quando dizem as coisas contra nós, mentindo, somos bem-aventurados. Tá aqui, CCBano, tá? Se você provar que eu estou mentindo contra ele, boa coisa é, bem-aventurado é o Marsola. Só tem um problema, até hoje não teve um CCBano que mostrou que eu estava mentindo nas críticas que eu faço pro Marsola. Então, segundo a régua do Marsola, sim, você é culpado. E eles sabem disso. Eles sabem disso, tá? As críticas que estão aí acontecendo, as críticas são totalmente plausíveis. Não à toa que tem muita gente saindo da CCB. Acha que essas pessoas não são pensantes? Não são seres humanos? Não são homens e mulheres como qualquer um de nós que são dotados de um cérebro e têm conhecimento e sabedoria? Vocês acham que engana o povo? Tá aí o Marsola falando aí, né? Não pode criticar. Se criticar, né, essas pessoas vão dar conta com Deus, né? E aí ele está falando que a gente mente. Segue aí. E quem falou e criticou, leva a mancha da sua fala. Então, é necessário falarmos. Quando erramos, erramos. Quando acertamos, é glória a Deus. Mas quando erramos, é falha nossa. Glória a Deus. Temos que puxar a brasa em cima da nossa batata. Só que vocês não fazem isso, né, Marsola? Eu nunca vi vocês fazendo isso. Quanta coisa errada que vocês fizeram, que vocês apoiaram, que vocês disseram, que vocês ensinaram. Vocês não corrigem. Vocês não são humildes para assumir que erraram. Você chegar lá e falar assim, olha gente, no culto passado eu falei que a congregação é a graça de Deus e eu estou aqui para me retratar com vocês. Isso é errado e eu estou corrigindo aqui, estou voltando atrás naquilo que eu afirmei. Isso é correto fazer. Você nunca fez, Marsola. Nunca fez.
Segue aí, vamos ouvir o restante. Tem que ter prazer em buscar, tem que ter prazer em estar em constante oração, tem que ter prazer de buscar as coisas de Deus, que quem não busca não tem. Então, queridos irmãos, e aqui o Marsola fala, tem que ter prazer em buscar as coisas de Deus, porque quem não busca não tem. Agora pergunta para você, Breno, o que é buscar as coisas de Deus? Eles falam essas coisas, tem nem a noção do que é buscar as coisas de Deus. Eu não vou nem responder por CCBano, que não sou eu que deve te ensinar, meu querido. Você escolheu a CCB para frequentar? Escolhi. Pois é, se você não sabe de alguma coisa, você tem que procurar os seus anciões, não eu, tá? Então eu não vou nem falar, eu deixo pro CCBano quebrar sua cabeça, tá aí, ó. Temos que ter prazer em buscar as coisas de Deus. Tá aí, ó. Prazer em buscar as coisas de Deus. É lamentável. Não sabe nem o que está falando. Nem o Marsola sabe o que significa essa frase. Porque eles não sabem. Estão totalmente perdidos. Esses homens são cegos. Né? Isso é apenas uma frase de efeito que eles usam para dar um ar de que eles estão ali na persistência, buscando, indo atrás de Deus. Tá aí, ó. Temos que ter prazer em buscar as coisas de Deus. Eu vou deixar essa para você, CCBano. Assim Deus preparou de ordenar hoje 2 anciãos, que é o irmão Reiner Augusto Demory e também o irmão Pedro Gomes do Nascimento. O irmão Reiner vai atender a congregação central, junto com o irmão Silemão e um outro irmão, Claudinei, que parece que é ancião lá também, né? Aí, então aí tá o Marsola. Agora eu vou colocar a segunda parte, não acabou não, tá? Segue aqui a segunda parte do Marsola falando essas marsolices, né? Ouça aí. Mas não por uma necessidade. Ó, eu vou voltar só para contextualizar vocês. Agora ele tá falando sobre o culto online. Ele fala que o culto online veio, não foi para anunciar o evangelho. Ouça, pega aí. Que isso veio, mas não por uma necessidade de pregar o evangelho ao povo. Veio por uma necessidade de levar a palavra para o povo que estava longe e sem a palavra de Deus. E com esta fala de precisar levar a palavra para atender a necessidade, apareceu essa porta. Apareceu essa porta grande, que é o culto online. E a Irmandade está se deliciando nisso aí. Então tá aí, apareceu essa porta grande. Aquilo que era do diabo agora é porta grande que Deus abriu. Vai entender. Ele acabou de falar aqui na fala atrás de que quando eles erram, eles têm que pedir desculpa, eles têm que pedir perdão, eles têm que confessar diante do povo. E agora ele está falando aqui que o culto online é uma porta que Deus abriu, sendo que tem tópico de ensinamento falando e pregando contra a televisão, que eu vou colocar aqui na tela para vocês assistirem. Eu vou, se caso eu achar, eu vou colocar aqui. Se não me falha a memória, eu posso estar errado agora, que eu estou falando de cabeça. 1971 tem ensinamento, como vários outros anos tem, falando mal da televisão. Segue, vamos ouvir o restante. Quarta-feira, nos domingos de manhã e nas reuniões de mocidade, em outros eventos também que Deus tem preparado e vai indo muito bem. Está numa alegria e o povo por onde a gente anda. Os mais novos não, mas os mais velhinhos, uma irmandade mais velha, mais cansada, eles encontram a gente e para e segura na mão e diz: não para com aquele culto para nós. Eu estou assistindo o culto na cozinha. O outro diz: eu estou assistindo no sofá. Eu estou assistindo na cama. Não foi uma benção que para um foi um atrapalho, para um deu alguma coisa que não era bom. Agora o Marsola vai colocar a culpa no povo. O preconceito que tem contra a televisão é vocês, o povo. Eu já fiz vídeo aqui mostrando até ancião da CCB pregando contra a televisão na cara dura, na tribuna, falando que aquilo lá é as antenas é o chifre do diabo e assim por diante. O camarada pegou mesmo. E
agora eles falam que a culpa é do povo. Fica ouvindo. Tem algum, vou falar uma coisa aqui, não levem a mal, não é para a Irmandade Mineira, é para a Irmandade do outro lado. A Irmandade Mineira está salva. Vou falar uma coisa aqui, não levem a mal, não é para a Irmandade Mineira, é para a Irmandade do outro lado. A Irmandade Mineira está salva. É para a Irmandade do outro lado. A Irmandade Mineira está salva. Tem gente que ainda não gosta do culto online. Vocês acreditam que tem gente que fala que é do diabo? Que tem gente que fala que é do diabo? Estou falando o que eu escuto. Tem gente que fala que não é de Deus. O que é de Deus, então? Fala para mim o que é de Deus. Vamos ver se você tem na garganta para falar. Marçola não sabe nem o que é de Deus. Ele está falando o que é de Deus, então. Estão falando que a internet, o culto online não é de Deus. Então o que é de Deus? Tá aí o Marçola. Você vê que Jesus Cristo não aparece em momento algum no discurso dele. Estudo da Bíblia, né? Se aplicar em conhecer a Deus, nada disso aí tem a ver com Deus para ele. Para ele, o Deus dele é a CCB, é aquele prédio cinza. E tudo que fala desse prédio, então, está orbitando em volta do Deus dele. E isso aí para ele é o Deus puro, louvar aí dentro, é servir a Deus, fazer coisas para esse prédio, fazer coisa para Deus. É essa ideia que esse homem tem aqui de Deus. Olha aí, segue. O que é de Deus, então? Prega a palavra, anuncia o hino, anuncia a Santa Ceia, anuncia o batismo, anuncia as obras de Deus, conta milagre. Olha o que é de Deus para ele. O que é de Deus, então? O que é de Deus? É anunciar o hino, anunciar o batismo, anunciar as experiências pessoais que acontecem na vida deles. Isso aí que é de Deus para ele. Anunciar batismo, anunciar Santa Ceia, ler lista de batismo, congregar, estar na frente do povo, ficar na porta, tocar o violino. Para isso aí é coisa de Deus para ele. Você vê, gente, esses homens não têm a mínima ideia do que seja servir a Deus ou do que é Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Não tem a mínima ideia. Na cabeça do Marçola, dessa cúpula que está aí, e da 99% dos CCBanos, Deus, a percepção de Deus é a mesma do povo que é ateu do mundão. Nem ateu, vou falar que tem ateu muito mais inteligente do que eles, né? Deus é aquele negócio, é igual lá o de Hollywood, na verdade, né? É o ser supremo que está lá no céu. É essa única ideia que ele tem de Deus. É um ser poderoso e que eu não posso ir contra ele e que ele está lá no céu. É isso, a ideia de Deus para esse povo. Olha aqui o Marçola falando o que é, quais são as coisas de Deus. Ouça aqui, ó. Fala para mim o que é de Deus. Vamos ver se você tem na garganta para falar. O que é de Deus, então? Prega a palavra, anuncia o hino, anuncia a Santa Ceia, anuncia o batismo, anuncia as obras de Deus, conta milagre, ora para doente, tem cura, tem milagre, tem maravilha. Não é de Deus? O que você quer? Glória a Deus. Olha o povo dando glória, gente. Tudo concordando com o Marçola. Olha aí. É por isso que o Marçola ele faz sucesso. Porque o povo é mais sem noção do que ele. Ou seja... Então, assim Deus preparou e a obra está indo. E agora, dois irmãos anciãos para ajudarem aqui. E nós deixarmos o ministério da palavra. Agora ele está falando sobre a instituição dos diáconos, por que apresenta o diácono, e eu vou mostrar para vocês que os anciões, ele está falando que eles obedecem à palavra de Deus. Ele vai falar agora aqui, nós obedecemos tudo que está na palavra de Deus. Ele acaba de apresentar aqui, né? Aliás, o conceito da CCB é totalmente torto e equivocado. Eu vou provar isso para vocês, para mostrar que ele mente, eles não seguem a palavra de Deus. Ouça aí, ó.
para cuidar das viúvas e dos pobres. Vamos pedir a Deus que Deus prepare 7 irmãos de bom testemunho, de boa reputação, cheio do Espírito de Deus, e coloquemos eles para serem tomar conta nesse importante ministério. E foi colocado 7. E quando o 7 foi apresentado para a igreja se alegrou, glorificaram a Deus. E os apóstolos reunidos puseram todos em frente, e os 7 ali na frente, e os 12 pondo a mão na cabeça de cada um, ordenando com a imposição das mãos, do jeito que vai ser feito aqui hoje, a ordenação de 2 anciãos. Estamos seguindo na risca a Escritura. Mentira. Estamos seguindo a risca as Escrituras. Vou provar para você que não. Os apóstolos estavam recebendo dinheiro para poder lidar com dinheiro, para poder dividir, comprar comida, pão. E quando eles faziam isso, que é uma tarefa que demanda muito tempo, eles perceberam que eles estavam deixando de de exercer o seu papel ministerial, que seria falar de Jesus, falar da salvação, falar em Cristo. Tá? Então o que eles fazem? Vamos apresentar diáconos para que fique sobre esse importante negócio. Qual que é o negócio? Tomar conta do dinheiro para fazer qualquer tipo de tarefa que tenha que fazer com dinheiro, comprar comida, qualquer outra coisa. Então os apóstolos tiram a mão do dinheiro e falam: vamos colocar homens que sejam honestos, que tenham a nossa confiança, porque ia lidar com o dinheiro, tem a nossa confiança para ficar ao cargo desta parte, enquanto a gente vai esquecer isso daí e vamos nos aplicar somente na pregação do evangelho. O que acontece na CCB? Ao contrário, os anciões é quem comanda tudo, quem fala do dinheiro, é eles que pedem dinheiro, é eles que determinam onde vai gastar o dinheiro, ou seja, eles simplesmente tomaram posse do que seria o cargo do diácono. O diácono é apenas um cargo de segundo escalão, está abaixo dos anciões. Os anciões, se fosse bíblico como ele está falando aí, eles não deveriam ter envolvimento algum com dinheiro. Isso envolve tanto parte da piedade como construção, qualquer coisa que precise de dinheiro ou que demande dinheiro, os anciões não poderiam ter envolvimento algum. A parte dos anciões da CB é somente a parte que concerne a palavra de Deus, a espiritual, que é pregação, doutrinação, evangelização e junto com o povo orando. Na construção não é econômica, porque o diácono, ele é um cargo à parte. Na Bíblia, ele não está abaixo, ele está ali do lado porque a tarefa dele é outra, o ministério dele é lidar com dinheiro, e isso envolve comprar comida, construir igrejas, manutenção de igrejas, comprar qualquer outra coisa que seja necessário com dinheiro. Então, vocês não seguem a risca, vocês usurparam a função dos diáconos, porque vocês falam: não, é demais, a gente vai deixar o dinheiro na mão desses caras. Então, os anciões, eles praticamente tomaram conta, porque eles querem fazer as duas coisas. Eles querem ser o cabeça da igreja, como os homens que trabalham na parte da palavra, como também querem ser o cabeça, né, da parte material, dando ordem naquilo que, onde devem gastar ou não o dinheiro do povo. Então você mente, Marsola. Você está aí dizendo que vocês estão seguindo à risca a palavra de Deus, mas vocês mentem. Um pouco de raciocínio no que eu estou falando agora, você se sabendo que está ouvindo, você vai falar: tem lógico o que o Josafá está falando. Está lá na Bíblia mesmo. Eles levantaram os diáconos e deixaram o dinheiro na mão dos diáconos para gastarem conforme aquilo que fosse necessário. Eles não mexeram mais com dinheiro. Então vocês mentem, Marcelo. Vamos ouvir o resto. Alguém que fala, critica de nós, deixa que fala. Não liga não. Deixa que passe. Quer criticar? Olha aí, outra mentira. Ah, estão criticando a gente? Não liga não. Deixa que fala. Não vamos esquentar a cabeça. Fala isso pros seus dois camaradas lá, o Hélio Bianco e o Luiz Carlos de Viçosa, que estão me processando, Marcelo. Ou seja, esse discurso seu é hipócrita e enganador.
enquanto você pede para o povo não ficar em paz e não colocar a mão, vocês estão colocando na mão dos advogados, como a própria congregação cristã no Brasil me processou. E agora abriu denúncia contra mim e eu fui levado até na delegacia para falar sobre este assunto. Segue aí, vamos ouvir. Quer falar mal? Não paga imposto. Não paga imposto. Fala de mim, fala tanta coisa que eu nem sei. Eu nem sei porque eu não quero saber. Falam tanta coisa, isso aqui, mas estão falando, então deixa que falam. Pagou alguma coisa? Não tem, então deixa correr. Deixa correr, que nem diz o caboclo. Deixa correr 30 dias por mês. Não se embraveça com nada, deixa as coisas andarem. Então, assim, Deus tem abençoado e estamos servindo a Deus. Agora, algo de crítica? Olha aqui o preconceito do Marsola contra as pessoas pobres. Catador de latinha. Ele fez uma fala totalmente lamentável e preconceituosa, se achando melhor do que a pessoa que pega latinha. Ele se colocou num grau melhor. Quem que vai tirar pedra num catador de latinha? Ninguém. Agora, em mim? Em mim vão. Ouça aí. É claro. E quem que eles vão falar mal? Vai falar mal do Zé que cata latinha? Não vai. Vai falar de um que conhece. Um que tem referência. Um que é um bela vidraça. Você viu aí? Você acha que eles vão falar mal de um Zé que cata latinha? Imagina que uma pessoa que está lá assistindo esse culto, que cata latinha, ela vai se sentir um nada, um lixo. Ou seja, quem que vai querer me criticar? Quem que vai atirar pedra em mim? Ninguém. Mas o Marcelo está falando, mas eles vão atacar pedra em quem lidera, em quem é grande, né? Em quem está na frente. Ninguém vai atacar pedra no Zé que cata latinha. Cara, meu Deus, que exemplo escroto que esse senhor fez. Humilhante. Você que é pobre, que está dentro dessa seita, você deveria se envergonhar de ter um líder mundial que tem esse tipo de pensamento preconceituoso. E não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Ele teve na região do Nordeste há uns anos atrás, agora 1 ou 2 anos atrás aí, e chamando aquele povo de povo feio, porque ele passeou pela feira lá e falou que povo feio é esse aqui. Sabe por que o povo é feio, Marsola? Porque é pobre. As pessoas não podem ir no dentista, elas arrancam o dente para eliminar um problema. Dente é problema para o pobre. A pessoa que é pobre não fazem maquiagem, elas estão com aquela cara mesmo de gente sofrida, cara de quem pega sol, queimado de sol, pessoas que não têm um corpão bonito, físico bom, né? Pessoas muitas das vezes magras, e são pessoas que não usam boas roupas, você dá para ver que são roupas às vezes ganhadas. Esse é o povo feio que o Marsola viu, né? Tem agora, se for necessário eu faço vídeo e eu mostro aqui para vocês, tá? Tem 1 ano ou 2 anos atrás agora. Este é o líder da CCB. A gente vê pelas poucas palavras o perfil desse senhor. Ouça aí. Eu vou voltar até aqui de novo um pouco, ó, para vocês ouvir o desprezo com que ele fala do catador de latinha. E quem que eles vão falar mal? Vai falar mal do Zé que cata latinha? Não vai. Vai falar de um que conhece. Um que tem referência. Um que é um bela vidraça. Segundo Marsola, o Zé que cata latinha não conhece, não tem referência, não é uma bela vidraça. Porque ele fala, você acha que eles vão tacar pedra no Zé que pega latinha? Não, eles vão tacar pedra em um que é referência, em um que é uma bela de uma vidraça, em um que conhece, que é ele. Vocês viram a distinção, gente? Sabe por que esse homem é desse jeito? Sabe por que fala essas asneiras? Isso é um sinal notório da falta
do Evangelho. A igreja que ela é apresentada ao Evangelho, que prega o Evangelho trabalha justamente essas coisas, né, nessas pessoas. Uma das coisas em que aparece no coração de um crente convertido é o amor genuíno de Deus, que é o que esse homem não tem. Senão não falar dessa asneira. Ouça aí. Que os que estão em eminência e que estão em algum lugar na obra, é uma bela vidraça. Para acertar na vidraça é a coisa mais fácil. Então deixa que taca. Agora, quando eles tacam, tacando pedra em nós, eu digo, sabe o que eles estão fazendo? Enchendo para eles próprios a medida da condenação. Está escrito. Então, queridos irmãos, Deus preparou hoje a ordenação desses dois irmãos, o irmão Pedro. Eu acho que chega, né? Marsola, olha, esse homem é lamentável, ele vai entrar para a história da CCB aí, né? Mas pelo menos ele está sendo franco e verdadeiro. O Marsola é o reflexo do que é a CCB. Ele representa aí a maioria absoluta da CCB. Ele representa, porque o povo é desse jeito, tá? Eu lamento essa fala final, esse preconceito. Você acha que alguém vai atirar pedra no Zé, que pega a latinha? Jesus Cristo, se tivesse nos dias de hoje, poderia ser um Zé que pega a latinha, porque ele era um homem pobre. Ele era um carpinteiro. Nos dias de hoje seria como um pedreiro. Os carpinteiros levantavam casas naquela época, coisa que os pedreiros fazem hoje, homens simples, homens da lida do dia. Tá? Então provavelmente o Marsola, se visse Jesus hoje, ia falar, esse homem é feio, quem que vai querer tacar pedra nele? Esse homem não é nada. Quem é sou eu. Eu sou alguma coisa. Eu sou referência na CCB. Tá aí, CCBano. Marsola é a sua referência. Palavra deles. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Para poder trabalhar com esses nomes, com essas orações e trazer tudo em ordem. Então, diante desta multidão que aqui está, eu peço perdão à Irmandade quando nós erramos. Não é por falha nossa, não é vontade nossa. A vontade mais pura é de acertar, mas nem sempre acertamos. Glória a Deus. E quando vocês verem uma falha num servo, num ancião, num diácono, num cooperador, não critiquem. Cuida-te para não cair na mesma lição. Aleluia. Cuida-te para não cair no mesmo artigo. Porque quando nós erramos, a Irmandade pode criticar. Mas se nós erramos sem dolo, sem maldade, o erro não cai em cima de nós, cai em cima de quem critica. Estão ouvindo? Então, nós devemos, nos dias de hoje, antigamente se orava, alguns dizem, mas antigamente não existia isso. Não existia mesmo, também não orava para ninguém. Era 7, 8, 10 só. Hoje é um punhado. O ano passado foi 1.500. Esse ano nós estamos em 1.368. Vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil pegar uma lista e olhar e ver quem é quem? Só pelo Espírito de Deus. E se Deus quer que a gente passe por algum erro, temos que passar e suportar e aguentar a crítica, que é o nosso dever. Muitas vezes não devemos
mas somos criticados. E os que são criticados sem justa causa, a palavra diz: bem-aventurado sois vós, quando vos disserem todo mal contra vós, mentindo. Quando dizem as coisas contra nós, mentindo, somos bem-aventurados. E quem falou e criticou, leva a mancha da sua fala. Então, é necessário falarmos. Quando erramos, erramos. Quando acertamos, é glória a Deus. Mas quando erramos, é falha nossa. Glória a Deus. Temos que puxar a brasa em cima da nossa batata. Tem que ter prazer em buscar, tem que ter prazer em estar em constante oração, tem que ter prazer de buscar as coisas de Deus, que quem não busca não tem. Então, queridos irmãos, assim Deus preparou de ordenar hoje 2 anciãos, que é o irmão Reiner Augusto Demory e também o irmão Pedro Gomes do Nascimento. O irmão Renner vai atender a congregação central, junto com o irmão Silemão e um outro irmão, Claudinei, que parece que é o seu lá também, né? Que isso veio, mas não por uma necessidade de pregar o evangelho ao povo, veio por uma necessidade de levar a palavra para o povo que estava longe e sem a palavra de Deus. E com esta fala de precisar levar a palavra para atender a necessidade, apareceu essa porta. Apareceu essa porta grande, que é o culto online. E a Irmandade está se deliciando nisso aí, nas quarta-feiras, nos domingos de manhã, e nas reuniões de mocidade, em outros eventos também, que Deus tem preparado, e vai indo muito bem. Está numa alegria e o fogo por onde a gente anda. Os mais novos não, mas os mais velhinhos, uma Irmandade mais velha, mais cansada, eles encontram a gente e para e segura na mão e diz: não para com aquele culto para nós. Eu estou assistindo o culto na cozinha. O outro diz: eu estou assistindo no sofá. Eu estou assistindo na cama. Não foi uma benção? Que para um foi um atrapalho, para um deu alguma coisa que não era bom. E tem algum, vou falar uma coisa aqui, não levem a mal, não é para a Irmandade Mineira, é para a Irmandade do outro lado. A Irmandade Mineira está salva. Tem gente que ainda não gosta do culto online. Vocês acreditam que tem gente que fala que é do diabo? Estou falando que eu escuto. Tem gente que fala que não é de Deus. O que é de Deus, então? Fala para mim o que é de Deus. Vamos ver se você tem na garganta para falar. O que é de Deus, então? Prega a palavra, anuncia o hino, anuncia a Santa Ceia, anuncia o batismo, anuncia as obras de Deus, conta milagre, ora para doente, tem cura, tem milagre, tem maravilha. Não é de Deus. O que você quer? Então, assim Deus preparou e a obra está indo. E agora, 2 irmãos anciãos para ajudarem aqui, e nós deixarmos o ministério da palavra para cuidar das viúvas e dos pobres. Vamos pedir a Deus que Deus prepare 7 irmãos de bom testemunho, de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, e coloquemos eles para serem tomar conta desse importante ministério. E foi colocado 7.
E quando o 7 foi apresentado para a igreja se alegrou, glorificaram a Deus. E os apóstolos reunidos puseram todos em frente, e os 7 ali na frente, e os 12 pondo a mão na cabeça de cada um, ordenando com a imposição das mãos, do jeito que vai ser feito aqui hoje, a ordenação de 2 anciãos. Estamos seguindo na risca a Escritura. Se tem alguém que fala, critica de nós, deixa que fala. Não liga não. Deixa que passe. Quer criticar? Quer falar mal? Fala. Não paga imposto. Não paga imposto. Fala. De mim falam tanta coisa que eu nem sei. Eu nem sei porque eu não quero saber. Falam tanta coisa, isso aqui, mas estão falando, então deixa que fala. Pagou alguma coisa? Não tem, então deixa correr. Deixa correr, que nem diz o caboclo. Deixa correr 30 dias por mês. Não se embraveça com nada, deixa as coisas andarem. Então assim Deus tem abençoado e estamos servindo a Deus. Agora, algo de crítica? É claro. E quem que eles vão falar mal? Vai falar mal do Zé que cata latinha? Não vai. Vai falar de um que conhece, um que tem referência, um que é um bela vidraça, que os que estão em eminência e que estão em algum lugar na obra, é uma bela vidraça. Para acertar na vidraça é a coisa mais fácil. Então deixa que taca. Agora, quando eles tacam, tacando pedra em nós, eu digo, sabe o que eles estão fazendo? Enchendo para eles próprios a medida da condenação. Está escrito. Está escrito. Então, queridos irmãos, Deus preparou hoje a ordenação desses 2 irmãos, o irmão Pedro e o irmão Reiner. O Reiner não dava para apresentar ele para o ancião.